Então, estamos aí no nosso 6º dia após a instalação da bancada, o vinil marmorizado, a parte aérea, né? A gente verificou que a torneira ficou solta. E agora dá jeito nisso daí. Meu amigo, nem tudo são flores, nem tudo é tão fácil. Eu tô aqui na instalação da torneira. Tive que fazer um gato ali, só que tá vazando, tá vendo? E eu preciso de 3 mãos aqui, praticamente. Uma para segurar essa chave, outra para rodar aqui e outra para segurar a pia lá em cima, que eu só tenho 2 mãos. Então aqui literalmente se vira nos 30. E fora a posição que a gente fica, né? Completamente abaixada, a coluna vai embora e é isso aí. Passar praticamente o dia ralando, tentando acabar com esse vazamento aqui. Na parte da tarde eu tive a ajuda aí do maridão para instalar a pia do banheiro, mas como vocês podem ver, teve esse cano aí que ficou muito feio a mostra quando a gente tirou a pia original, né? Aí resolvi ter uma ideia, um gato na verdade, né, para poder esconder aqueles canos feios. Comprei um cano de esgoto de 100, envelopei ele todo de preto, porque assim a cor básica, né, que nós estamos utilizando é preto e o marrom. No banheiro basicamente é só o preto. Então eu fui cortando as bordinhas, fazendo o encaixe aí direitinho. Depois eu encaixei lá nos canos para poder esconder aqueles 3 canos que estavam passando. Pelo menos visualmente ficou melhor, esteticamente ficou melhor. Depois de colocar lá no banheiro, eu fui mexer nesse móvel aí, que foi uma parte de acredito que de um aéreo quebrado. Eu encontrei no lixão, pra falar a verdade. O rapaz tava jogando fora, eu fui lá, peguei, botei dentro do carro. Eu falei, cara, dá pra me fazer uma bancada legal. Depois eu higienizei bastante, porque tava bem sujo. Tinha muito resquícios de barata, de bicho, de sujeira, gordura. E eu tentei tirar para poder aproveitar ao máximo a madeira, sem ter que envelopar. Porque a ideia era usar o tom natural da madeira, né? Eu queria envelopar só do lado de fora. Mas acabou que tava tão sujo, mas tão sujo, tão cheio de gordura. Parece que tinha sido usado dentro de um fogão. De tanta gordura que tinha. E acabou que eu tive que fazer o envelopamento dele todinho. Como minha ideia era fazer uma bancada alta, para usar com aqueles banquinhos mais altos, né, para tomar um cafezinho, uma mesa um pouquinho mais alta, eu tive que arrumar uma madeira maior. Encontrei essa daí também no lixo. O pessoal joga muita coisa fora. Se você encontrar antes da chuva, dá para você aproveitar muita coisa mesmo. Então eu cortei do tamanho do tampo da mesa. E aproveitei, inclusive, as partes da dobradiça que estavam muito boas, porque a do móvel que eu tirei estavam extremamente podres. Podre de gordura, de nojeira. E as desse daí, como era um guarda-roupa, tava bem limpinha as dobradiças dela, então deu pra aproveitar até as dobradiças como reciclagem. Eu também cortei
umas partes para poder reforçar o pé, porque esse pezinho já estava bem podre, pode ver, ponta tudo desgastada, tudo comida, para na hora de envelopar nem parecer que tinha na junção de madeira, né? Então eu cortei esses dois para poder fazer parte. Aí eu já havia envelopado ele todo por dentro e por fora também. E eu já estava na parte de colocar as portas, né? Fazer alguns acabamentos, ajustes, porque colocar esse tipo de porta às vezes fica uma mais para cima, uma mais para baixo, então é bem chatinho colocar portas com dobradiças. Aí eu mostrando o tanto que tava nojento as dobradiças da original que vieram, né? E mostrando, tirando também da porta, que era acredito eu, um guarda-roupa, né? Pra poder fazer o aproveitamento. Depois, no próximo vídeo, vou mostrar ela toda acabada, prontinha, só pra colocar no lugar. Eu já estava cansada de mexer com isso aí e resolvi mexer com os pendentes que iam ficar em cima da bancada. Aí estão os pendentes, né, que são 2 lustres na verdade, e eu tava pensando, né, em fazer como eu ia fazer para poder puxar a fiação daquele ponto para aquele ponto, para esses 2 pontos aí, sem o fio ficar à mostra. Pessoal, realmente eu não sei como eu vou botar esses pendentes. Fiz um buraco aqui para ver se eu conseguia acesso de lá até aquele centro lá para poder fazer a ligação. Só que é tudo isopor, então é impossível fazer um buraco para achar os fios, né? Se encontrar os fios lá. Vou quebrar a cabeça aqui para ver como eu vou fazer esses pendentes para não ficar com fio à mostra, mas eu acho que vai ser meio difícil. Enquanto isso, eu pensava em algum jeito, fui fazendo a montagem dos lustres, né? Que se chamam pendentes. Confesso que demorei um tempão, porque não veio com manual de instrução. E eu nunca tinha montado um desse. Olhei, tive que olhar vídeos na internet para poder ter uma noção. E no final, esses conectorzinhos aí que estão na minha mão acabaram queimando. Não sei o motivo. Quando eu coloquei na tomada com a lâmpada, não sei se eu fiz alguma ligação errada, eu segui direitinho o que estava lá na internet, simplesmente queimou. E eu tive que ir no material de construção, comprar um outro bocal simples e para fazer uma adaptação.
resumindo simplesmente toda essa história aí. Mas demorou muito, demorei muito mesmo para conseguir montar ele e fazer funcionar. O que eu fiz? Eu coloquei essa madeira marrom, que na verdade era o restante da porta. Eu envelopei ela no tom madeirado, colei na parede para poder fazer uma estrutura complementar ao teto. Eu queria colocar uma madeira também no teto, né? Onde por dentro da madeira, por cima no caso dela, né, ficassem os fios do pendente para colar no teto, né, a madeira, prender no teto a madeira, mas eu não queria parafusar nada no teto. Então, tive a ideia de fazer com isopor, né? Comprei o isopor, fiz o envelopamento do isopor, fiz toda a estrutura, rasguei o isopor por dentro para passar os fios, né? Como mostra aí. Demorou bastante também para poder fazer a ligação. Como vocês podem ver aí, eu tava fazendo ali a fiação, né? Conectando os dois pendentes junto com a lâmpada que acende. Para quando acendesse, a ideia é de quando você acender o interruptor, acender os 3 de uma vez. Também demorei muito para fazer isso daí funcionar. Aí eu fui ligar o interruptor. Nesse momento eu tinha acabado, né? Fui fazer o teste para ver se acendia as 3 de uma vez. E finalmente deu certo. Graças a Deus. Fiquei muito feliz porque achei que ia pipocar tudo, para falar a verdade. Agora eu tava passando fita dupla face e também PU para colar no teto. E fora que tinha 2 parafusos lá no teto, vocês já viram eu furando, né? Que é o suporte dos pendentes. Porém, eu tive que colar esse isopor no teto de uma maneira que ele ficasse bem fixo e ficasse parecendo uma madeira, né, bem rígida, e que não ficasse os fios à mostra. Gente, nesse momento, meus braços já estavam tremendo, porque os pendentes estavam pesados e eu não podia largar de jeito nenhum. Minha coluna começou a doer, meus braços começaram a doer, eu comecei a entrar em desespero porque eu não achava os parafusos para poder parafusar as porquinhas nos pendentes. E eu ficava trocando de braço e eu pensando, meu Deus, como que eu vou fazer para segurar esse trem, para deixar ele colado? Aí eu vi lá um rodinho, eu falei, vai ser o jeito? Meus braços estavam tremendo. É nesse momento que a gente precisa de ajudante, tá vendo? Quando a gente faz tudo sozinho é meio complicado. Mas aí eu tive a ideia aí, ó, né? Como sempre, a gente vai tendo ideias. Eu coloquei uma vassoura, um rodinho segurando e agora é só amanhã.